Crescer com a Bíblia. Um espaço para mergulharmos juntos na Palavra de Deus. Fortalecimento à fé e à esperança. Apresentação Padre Lucas Romano. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos que nos escutam pelo podcast Crescer com a Bíblia, estamos em mais uma aventura bíblica da interpretação do capítulo 7 do livro de Daniel. Estamos no capítulo 7. Esse capítulo 7 é composto de 28 versículos. Esses 28 versículos estão divididos em 3 tópicos. Vamos analisá-los agora. O primeiro tópico é sobre a visão das 4 feras, o sonho de Daniel sobre as 4 feras. Vai do versículo 1 ao versículo 8. O segundo tópico é a visão do ancião e do filho de homem, é do versículo 9 ao versículo 14. E a última parte é a interpretação dessa visão, que está do versículo 15 ao 28. Para entendermos melhor esse capítulo de Daniel, o sonho, as 4 feras, temos que entender que ele está intrinsecamente ligado e relacionado com o capítulo 2 do próprio livro de Daniel, onde se encontra o sonho do rei Nabucodonosor, da estátua que está dividida em várias partes, E que uma pedra rola de cima e destrói toda a estrutura desses reinos. E agora é uma reinterpretação dessa mesma linguagem apocalíptica, podemos dizer assim, desta revelação, agora descrito pelo próprio profeta Daniel. Agora não é mais o rei que sonha, mas é o próprio Daniel que recebe essa visão de Deus. Vamos entender quem são essas 4 feras. Primeiro, vamos perceber a imagem que cada uma delas representa. Lendo aqui o versículo 4, percebemos o quê? A primeira era semelhante a um leão com asas de águia. Enquanto eu contemplava a sua semelhança, suas asas lhe foram arrancadas, e ele foi erguido da terra, posto de pé sobre suas patas como um ser humano. E essa primeira fera, segundo a nota de rodapé da própria Bíblia de Jerusalém, tem aqui dizendo que esta fera representa o Império da Babilônia. Veja, as 4 feras representam impérios que aconteceram naquela época, que tiveram dentro do contexto quando o livro de Daniel estava sendo escrito. Então, o primeiro império da Babilônia. O segundo reino é o reino dos Medos. Segundo a linguagem da época, sucedeu logo o Império Babilônico. E o terceiro império, é o reino dos persas, que é a figura do leopardo. E o quarto reino, que é o mais assombroso, mais assustador, como ele descreve aqui, é a quarta fera, terrível, espantosa e extremamente forte, com enormes dentes de ferro, comia, triturava e calcava os pés, o que restava muito diferente das feras que haviam precedido. Tinha esta 10 chifres. Representa o reino de Alexandre, Alexandre o Grande, que depois morre e divide seu reino e entra dentro desse grande império, desse reino espantoso da quarta fera, o reino de Antíoco IV. Quem está acompanhando o podcast desde o início já entendeu que o livro de Daniel ele está sendo escrito ou enviado para a comunidade em período de perseguição, principalmente do Antíoco IV. Por isso que dessa forma vai aparecer ele como o mais espantoso, o mais terrível, porque foi o que mais perseguiu o povo judaico. Agora vem a visão teofânica, que está no segundo tópico. É interessante nós observarmos. O versículo 9 diz assim: Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos, e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve,
e os cabelos de sua cabeça alvos como lã. Seu trono era chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria rompendo diante dele. Milhares e serviam, miríades e miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. É uma linguagem muito clássica da linguagem apocalíptica, onde vê o triunfo de Deus, a glória de Deus. É uma visão teofânica e toda linguagem está para a glória de Deus. Nós temos essa linguagem tanto no livro do Apocalipse, nós temos essa linguagem aqui no livro de Daniel e alguns textos do profeta Isaías, quando vê a manifestação de Deus em sua glória, ou no livro de Jeremias também. Então, observa como ele mesmo, o profeta, narrando a perseguição, o domínio dos impérios, mas sempre Deus está acima de tudo, né? O ancião de muitos dias que senta no seu trono e julga as nações, vai também julgar esses impérios e vai dar assim triunfo aos santos. E aqui os santos são justamente o povo fiel de Israel. O povo fiel de Israel. E aí também aparece a visão, o filho de homem. No versículo 13, observamos o seguinte: eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei vindo sobre as nuvens do céu um como filho de homem. Ele adiantou-se até ao ancião e foi introduzido à sua presença. Ele foi outorgado o poder, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu império era império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Então aqui, a mesma forma que lá no capítulo 2, nós temos a pedra que sai do monte e destrói todos os reinos, né? A estátua que é de madeira, de barro, se eu não me engano, de bronze. Também aqui, o Filho do Homem aparece como aquele que triunfa sobre todos os impérios. E é uma linguagem apocalíptica, mas que também revela a própria visão do Messias que vem para reinar para sempre, a promessa messiânica do povo de Israel. E é interessante observar essa parte porque é daí, do Filho de Homem, que aparece em Daniel, que no Evangelho de Mateus, Cristo vai se colocar com esse título, o Filho do Homem, sempre. Evangelho de Mateus, também o próprio Evangelho de João, quando Jesus está diante do sumo sacerdote, e o sumo sacerdote pergunta se ele é o Messias, e ele diz que você virá o Filho do Homem sentado na glória de Deus, cercado por seus anjos e santos. Naquele momento em que Jesus declara ser o Filho de Homem, ele está declarando que é Deus. É por isso que escandaliza e o sumo sacerdote, por entender que Deus não poderia se fazer humano, um humano não poderia se declarar Deus, declara que Jesus é blasfemo, que ele blasfemou contra a autoridade, a onipotência e soberania de Deus Todo-Poderoso, que está em lugar inacessível. Não compreendeu, naquele momento, a revelação divina que se fazia na presença de Jesus Cristo. Então, dessa forma, o livro de Daniel é base para que entendamos quem é Cristo, quem é Jesus Cristo dentro da sua própria revelação nos evangelhos, seja de Mateus, João, como também no próprio livro do Apocalipse, onde Jesus aparece com a figura de o Cordeiro que se assenta no trono, Cordeiro imolado que venceu a morte e que seu reino não terá fim. Então, tanto no livro de Daniel como também em Apocalipse capítulo 13, nós teremos esses paralelos nessa linguagem apocalíptica. Então, aqui até para a gente entender um pouco mais, né,
A linguagem apocalíptica não é uma linguagem de destruição do mundo, que a gente tem que ter medo, medo do que pode acontecer com as coisas como se tivesse algo muito oculto que não dá para entender. Não, o livro do Apocalipse é revelação. Revelação, o triunfo e a glória de Deus que vence todos os poderes do mal. Depois o próprio livro de Daniel, o próprio profeta Daniel, vai interpretar o seu sonho. E ele vai colocar a seguinte forma: estava eu contemplando este chifre, movia a guerra os santos e prevalecia sobre eles. No versículo 21. Até o momento em que veio o ancião e foi feito julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Chegou o tempo em que os santos entraram na posse do reino, e ele continuou: a quarta-feira será o quarto reino na terra, diferente de todos os reinos. Ele devorará a terra inteira, calcá-la-á os pés e a esmagará. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino, e o outro se levantará depois deles, e este será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Proferirá insultos contra o Altíssimo, porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues às suas mãos. Então veja, essa interpretação, principalmente da quarta-feira, que representa o reino de Alexandre, que é dividido em 10 reinos. Entre eles está Antíoco IV, que aqui é descrito como o mais perverso, que dentro do versículo 25 em diante vai explicar o que significa isso. Proferirá insultos contra o Altíssimo, e porá à prova os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues à sua mão. Veja, é a perseguição do Império de Antíoco IV contra os judeus, que é bem descrito e compreendido no livro de Macabeus, onde ele não quer que os judeus respeitem o sábado, muda a linguagem do sábado, onde força os judeus a comer carne de porco, onde faz várias atrocidades contra os santos de Deus. E esses santos de Deus são justamente o povo fiel, aqueles que mesmo diante da perseguição, mesmo diante da destruição, continuarão fiel, porque seus nomes estão marcados no livro da vida. Então, a própria linguagem de Daniel, que fala para o seu povo de Israel, para o povo judeu, também pode ser trazida para a nossa realidade, para o nosso tempo. De que seguinte forma? De que forma? Pela forma de que, seja Daniel, seja o livro do Apocalipse, seja os evangelhos, principalmente quando Jesus faz um discurso escatológico no final do evangelho de Mateus, por exemplo, onde ele fala de perseguições, de guerras. Em todas essas linguagens que aparecem nesses textos bíblicos, existe a esperança para aquele que é fiel, para aquele que não se corrompe, para aquele que não se deixa dominar pelo pecado e pelo medo das perseguições. Isso será de grande ajuda, seja para o povo de Israel, que lê o profeta Daniel e guarda para si essa mensagem dizendo: Deus triunfará mesmo e apesar das perseguições, seja para o próprio povo cristão, para os cristãos daquela época, do livro do Apocalipse, que sofriam as perseguições de Roma, que agora já não era mais de Antíoco, mas era de Roma, mas que deveriam manter-se fiel, porque no fim Deus triunfará. Então, essa é a nossa pequena explicação, né, do capítulo 7 do livro de Daniel, o quarto sonho as 4 feras do sonho de Daniel. Caríssimos irmãos, espero que vocês possam ter compreendido melhor esse texto. Se tiver alguma dúvida, escrevam nos comentários, comentem, perguntem, mas também compartilhem essa mensagem de fé e de amor para que outras pessoas também possam conhecer um pouco mais sobre a Sagrada Escritura e sobre esse livro abençoado e maravilhoso que tem muito a nos dizer em nossos tempos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenham uma semana abençoada.